Bom, Adriano, eu acredito que você já deve ter... Estou começando a minha pergunta. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar no livro Testemunhas de Jeová no Propósito Divino, edição de 1959 em inglês. Esse livro, ele conta uma história da organização. Esse livro, as primeiras palavras dessa nova revista são interessantes e dizem assim: este é o primeiro número da Zion's Watchtower. E gostaríamos de declarar que o objetivo desta publicação é que estamos vivendo nos próximos dias ou nos últimos dias, ou vivendo dentro do dia do Senhor e o fim da era do Evangelho, e em consequência de um amanhecer de uma nova era. E nós discernimos isto ao estudarmos a palavra detidamente, que estamos sendo guiados pelo Espírito e também pelos sinais exteriores que o mundo pode discernir, dando o mesmo testemunho. Então, esse é o livro Los Testigos de Jehová em O Propósito Divino, página 21 e 22. Bom, a minha pergunta é a seguinte: o século XIX foi marcado por uma série de seitas que começaram a aparecer. Entre elas, nós tivemos o mormonismo, aproximadamente em 1825. Nós tivemos o adventismo, que começa com o pastor batista e maçom Guilherme Miller, né? Embora os adventistas não aceitem isso. Nós tivemos a teosofia com Madame Blavatsky. Nós tivemos o espiritismo com as irmãs Fox. E nós tivemos a Organização dos Estudantes da Bíblia com Charles Taze Russell. Então, diante destas e outras, né, heresias que surgiram no século XIX, eu gostaria que você apresentasse algumas razões pelas quais Charles Taze Russell foi o escolhido no século XIX para dar continuidade à obra depois do chamado período de apostasia. Então, a partir de agora, eu trago na tela para você 5 minutos, só 1 minuto, que eu já vou colocar o cronômetro aí para você, e aí a gente já vai colocar certinho para que você possa trabalhar sem o menor problema. Creio que ficou clara a pergunta: o que é que lhe leva a crer que a organização das Testemunhas de Jeová, elas fazem parte, né, ou elas são, de fato, a organização de Deus? O que é que leva a crer que o Charles Taze Russell ele estava realmente dentro dessa visão? Tá legal? Então, a partir de agora, quando o cronômetro começar, você tem 5 minutos para a sua resposta. A partir de agora, fica à vontade. Então, é verdade que durante o século XIX surgiram aí várias religiões, né, e pessoas fazendo afirmações de que o fim do mundo iria ocorrer em tal data. Não é só essas que você citou, existem muitas outras religiões, né, que fizeram afirmações de que o fim do mundo estaria próximo. Mas nós podemos voltar muito tempo antes, lá nos tempos bíblicos. Lá nos tempos bíblicos, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que também estavam ansiosos para que o reino de Deus começasse a governar. Nós podemos ver aqui na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 11, diz assim: enquanto escutavam essas coisas, ele contou outra ilustração, porque estava perto de Jerusalém, e eles achavam que o reino de Deus ia aparecer instantaneamente. Então, note que o desejo de que o reino de Deus comece a governar não é algo proveniente apenas dos cristãos modernos. Já no passado, nos tempos bíblicos, lá nos dias de Jesus Cristo, os apóstolos também tinham esse desejo. Eles criaram expectativas. Eles imaginaram que o reino de Deus iria começar naquela época. E essa não foi a única ocasião. Eles desejaram isso várias e várias vezes. Então, assim,
Eles ouviam as verdades diretamente do grande instrutor Jesus Cristo. E ainda assim, criaram expectativas em relação ao início do reino de Deus. Bom, se é que de fato isso descredibiliza a organização de Jeová, então deveria também descredibilizar os apóstolos, uma vez que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, nesse caso, os apóstolos também seriam descredibilizados por algumas vezes imaginarem que o fim chegaria naquela ocasião e de fato não chegou. Podemos agora culpar ou taxar os apóstolos de falsos profetas porque fizeram ali afirmações de que o reino começaria naquela época e de fato não começou? A pergunta foi: o fato de Rússio, por que Rússio foi escolhido entre esses que foram citados aí como profetas? Bom, na verdade, Rússio não é nenhum ser especial, nem mesmo para a organização de Jeová. Ele é simplesmente um homem comum, como todas as outras testemunhas de Jeová na atualidade. O que acontece? Lá no passado, existia um grupo de pessoas escolhidas por Jesus Cristo que compunham ali o corpo governante, que eram exatamente os apóstolos. E isso é inegável. Alguém afirmar que não existia corpo governante nos tempos bíblicos é mostrar que não existe, não tem conhecimento bíblico. E aí, Jesus Cristo disse que esse corpo governante e a congregação cristã, ela iria desaparecer. E de fato aconteceu quando a apostasia imperou naquela época. Então sumiu o corpo governante após a morte dos apóstolos e sumiu, obviamente, os cristãos. Só veio a ocorrer novamente em 1870, quando um jovem presbiteriano, desenganado com as doutrinas religiosas da atualidade, decidiu, estudar a Bíblia por meio da Bíblia. E assim ele descobriu que as religiões estavam ensinando mentiras. E então ele começou um grupo de estudo da Bíblia, e aí hoje nós conhecemos como essa organização das Testemunhas de Jeová. Então dizer que Rússio foi milagrosamente escolhido por Jeová não é bem assim a história. Nenhuma testemunha de Jeová, das 9 milhões existentes, nenhuma delas afirma que as Testemunhas de Jeová foram fundadas pelo o Charles Taze Russell. Não mesmo. O originador dessa religião é o próprio Jeová, por meio do seu filho Jesus Cristo. Então, o que o Russell fez? Aquilo que todos nós deveríamos fazer. E você aí que também é desassociado, por que você não procura aproveitar esse tempo e estudar a Bíblia por meio da Bíblia e confrontar as doutrinas religiosas com o que a Bíblia fala? Confronta também aquilo que você aprendeu na organização de Jeová. É benéfico, faça isso. Então, acredito, Edson, que eu respondi a sua pergunta em relação à escolha. Bom, temos que voltar aqui ao temporizador. Seu tempo acabou. Opa, seu tempo acabou, então agora eu inicio o meu tempo. Bom, então vamos lá. Conforme você disse aí, os apóstolos criaram expectativas. Então, nós não temos nenhuma expectativa criada e ensinada pelos apóstolos dentro de uma visão, como você disse. A questão era: Senhor, é neste tempo que restabeleces o reino a Israel? Isso foi uma pergunta que eles fizeram a Jesus. Portanto, essa pergunta ela não gerava nenhum tipo de expectativa. Foi uma pergunta particular, tá? Que surgiu para Jesus. Senhor, é nesse tempo que restabelece o reino a Israel? Bom, Jesus diz assim: não vos cabe saber os tempos e as épocas. Então, creio que o senhor Charles Taze Russell deveria tentar entender essas palavras de Jesus, que não cabe a homem nenhum tentar saber os tempos e as épocas. Aí você disse que aí nós teríamos que descredibilizar os apóstolos. Então eu quero já, no final, deixar a próxima pergunta já para você, nessa questão de descredibilizar os apóstolos. Segundo você disse que o corpo governante nos dias apostólicos,
existia e que eles iam desaparecer e que Jesus disse isso. Bom, Jesus não disse isso. Primeiro, lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 18 até o 23, ele disse assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou o Pai está em mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, disse-lhe Judas, Senhor, de onde vens e não há de te manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então Jesus disse que não deixaria os seus discípulos órfãos. Depois ele disse no próprio livro de João 14, o seguinte, que o Espírito Santo, o Consolador, estaria com eles. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que eis que eu estou com vocês todos os dias até a terminação do sistema de coisas. Então, essa ideia de grande apostasia e que desapareceu um corpo governante, na verdade é um mito criado pelos adventistas, criado pelos mormons e também adotado pelas testemunhas de Jeová, que é a seita caçula do século XIX. Esse aqui é o grande problema. Então, nesses 3 pontos aqui, fica muito claro. Então, veja, nós, em momento algum, estamos atestando aqui que Russell tinha algum tipo de unção especial. Nós não. Mas a organização, inclusive, durante muito tempo, o pessoal, você sabe disso, o consideravam como o escravo fiel e discreto. Aí você mencionou que essas seitas que surgiram, muitas delas esperavam o fim do mundo. Bom, nós não temos relato disso em relação aos mormons, nós não temos relato disso em relação à teosofia, não temos relato disso em relação ao espiritismo. Nós temos relato disso simplesmente em Guilherme Miller, que fez, inclusive ele é o pai das doutrinas das Testemunhas de Jeová. Ele, Iran Edson, Joseph Bates e Ellen White, que eles descobrem que o evento havia acontecido, sim, porém de maneira invisível, em 1844, quando Jesus Cristo veio ao templo para fazer a purificação. E aí a volta de Jesus foi invisível. Russell vem copiar essa ideia muitos anos depois, quando ele adquire a Bíblia Daigloth Emphatic, de Benjamin Wilson, que dizia ali a utilização da palavra presença. Então o próprio Russell vai e copia a ideia dos adventistas. Quanto ao corpo governante, ainda tratando-se de Russell, nós vemos no livro Proclamadores que Russell disse que estava com a fé fraca. Russell tinha passado pela Associação Cristã de Moços, Russell tinha passado pela Igreja Congregacional e aos 16 anos Russell ainda era da Igreja Presbiteriana. Ele apostatou da fé na Igreja Presbiteriana. Uma vez que Russell fez isso, que ele apostata da fé na Igreja Presbiteriana, o que é que acontece? Ele então funda o seu próprio grupo. Conforme disse o livro que eu citei no começo, ele disse que estava sendo guiado pelo Espírito Santo, ok?